Ora viva malta, cá estamos então para mais um vídeo de investigação, o segundo vídeo de investigação, Adreno XL Liga NOS 2015-2016. Portanto, no primeiro vídeo vimos então quais é que são as cards fáceis desta coleção, as 24 cards fáceis. Espero que tenham visto, senão vejam, vale a pena. Hoje vamos então focar-nos aqui nos rácios da coleção. Portanto, a Panini tem aqui os rácios para cada uma das categorias especiais. Veremos então primeiro tudo se é verdade. Depois vamos então ver qual é que é então o valor individual de cada uma das cartas. Vocês sabem, por exemplo, que aqui um ídolo será uma em cada 3, mas qual é que será então o valor individual de cada uma das cartas dela, dos ídolos ou da seleção portuguesa, enfim, cada uma das cartas especiais. E por fim vamos também fazer uma comparação para depois ver quais é que serão então as cartas menos valiosas e as mais valiosas, incluindo as bases. As bases também têm o seu próprio rácio, apesar da Panini não dizer aqui, porque elas obviamente saem em todas as chaquetas. No entanto, elas próprias têm um rácio apropriado, até porque, se vocês viram até um vídeo anterior, as cartas fáceis, existem 24 cartas fáceis, base, portanto essas serão sempre mais fáceis que as restantes bases. Vamos a ver também esse rácio. Começando então aqui pelos ídolos. Recordar então aqui primeiro tudo os rácios. Dizem que 324 cards base, não diz rácio. Depois diz 18 ídolos, uma em cada 3 chaquetas. 18 da seleção portuguesa, uma em cada 4. 9 mega guardiões, 9 diamantes e 18 super craques, uma em cada 6. E depois 3 bolas de ouro e uma carne invencível, uma em cada 40. Vamos então aqui primeiro tudo começar então pelos ídolos. Tenho então aqui dois ídolos, vamos aqui já pô-los. Rui Pedro da Académica, Rafael Martins do Moreirense. Primeiro de tudo vamos então saber se este rácio que a Panini diz é verdadeiro. Eles dizem uma em cada 3 chaquetas. Se formos a analisar, as saquetas que me saíram, as cartas que me saíram ao longo de todas as caixas que eu fui abrindo, vocês apenas viram uma pequena parte de tudo o que eu abri. Portanto, temos então em média deu uma volta de 16, 17 ídolos por caixa. Se vocês fizerem então 50 saquetas a dividir por 16 ou 17, dar-vos-á quase certeza, pelo menos para todos vocês, uma carta em cada 3 chaquetas. Portanto, saíram 16 ou 17, vai dar tudo muito próximo. Um vai dar um bocadinho abaixo de 3, outro vai dar um bocadinho acima de 3. No entanto, obviamente está muito próximo de 3 e por isso mesmo estou mesmo inclinado a concordar que a Panini realmente tem aqui um rácio, pelo menos, não digo certeiro, mas praticamente certeiro. Portanto, ídolos estão certos, pelo menos parece que sim. Analisando então o valor de cada uma destas cartas, vocês sabem então que um ídolo sai em cada 3 chaquetas. No entanto, qual é que será o rácio, por exemplo, deste Rui Pedro? É muito fácil, supondo, e isto vai ser supondo, porque depois vamos entrar em campos assim muito mais complicados, mas supondo que estas cartas têm sempre o mesmo rácio, ou seja, o Rui Pedro sai na mesma quantidade que o Rafael Martins, ou qualquer um dos outros 16 ídolos. Temos então o Rui Pedro, será então uma em 54. E porquê 54? É muito simples. Vocês simplesmente têm que multiplicar os 18 ídolos por 3. Portanto, se vocês sabem que existem 18 ídolos e que sai uma em cada 3, portanto, em média, isto obviamente será sempre em média, o Rui Pedro será 1 em 54. 18 vezes 3, 54. Portanto, Rui Pedro ou Rafael Martins ou qualquer um dos ídolos, em princípio, será em média 1 por 54. Ou seja, o rácio individual, 1 em cada 54. Isto vai ser importante também analisar o rácio individual. Porquê? Porque depois também temos aqui outras categorias. Vou já passar para a categoria dos Mega Guardiões, assumindo então que Mega Guardiões também será o mesmo rácio. Imaginem que eu só tenho aqui um, mas vou já aqui buscar outro rapidamente. Temos, por exemplo, aqui o Salem. Portanto, imaginem que sai-vos um Mega Guardião. Eles dizem que é uma em cada 6 saquetas. E vocês poderão estar inclinados a pensar, se é uma em cada 6 e este é uma em cada 3. Isso quer dizer que os Mega Guardiões são mais complicados de sair que os ídolos. Não é verdade. Porque lá está, se vocês fizerem novamente aquela multiplicação, eles dizem que é uma em cada 6, mas só existem 9 Mega Guardiões. Ou seja, 9 vezes 6, quanto é que vos vai dar? 54. Vejam bem, coincidência. Portanto, temos então aqui, este será 1 em 54 e este também 1 em 54. Ou seja, Mega Guardiões e ídolos têm exatamente o mesmo rácio individual, que é isso que vai contar e é isso que vocês poderão depois usar para trocas, porque trocar um Mega Guardião por um ídolo ou vice-versa vai-vos dar exatamente a mesma coisa. Não ficam a perder, também não ficam a ganhar, digamos, com quem trocaram, mas ao menos é uma troca muito justa. Depois temos também aqui os diamantes é exatamente igual aos Mega Guardiões,
6 também, o rácio 1 em cada 6, também apenas 9. Portanto, é exatamente igual. Estas três categorias, ídolo, diamantes e mega guardiões, têm todos o mesmo valor e por isso vocês podem trocar entre elas, não há qualquer problema. Estamos então conversados quanto a estas três categorias. Passamos então... já agora não falei se estes rácios são verdadeiros ou não. Em princípio são. Isto varia um bocadinho, mega guardião e diamante. Mas eu obtive, por exemplo, apenas 7 como já obtive 10. Portanto, em média vai dar exatamente aquilo que a Panini diz, uma em cada 6. Portanto, também me parece que está acertado. Por isso mesmo, valor entre estas três categorias são praticamente iguais. Depois temos aqui uma categoria que fica um bocado à parte de todas elas, que é a da Seleção Nacional. A Seleção Nacional eles dizem que é uma em cada 4. Esta categoria eu acho que a Panini aqui está um bocadinho a sobrevalorizar as cartas, digamos assim. Porque as cartas eles dizem que sai uma em cada 4. Ou seja, se vocês fizerem numa caixa, analisando com este rácio, uma em cada 4 dá-vos 12,5. Portanto, 50 saquetas numa caixa dividido por 4, dar-vos-ia 12,5. Como obviamente não há meia carta, ou seja, poderá sair, supostamente sair-vos-ia 12 a 13 cartas. No entanto, nas caixas que eu abri, foi exatamente, não foi bem isso, foi mais 13, 14. Portanto, nunca foi menos que 13, também nunca foi mais que 14. Portanto, 13, 14, vos deram, foi mais ou menos ela por ela, portanto, a média será 13,5 e não 12,5. O que significa que estas cartas têm um rácio um bocadinho inferior a 4. Pela minha conta, deu 3.7, portanto, obviamente que a Panini não vai pôr uma em cada 3.7. A Topps por acaso faz, quando diz uma em cada 2.3, lá dos, acho que eram os duos, não é? Que eram 2.3. Mas a Panini faz sempre com um número inteiro, portanto, é uma em cada 4 para a Panini. Para nós, em princípio, pelo que eu analisei, será uma em 3.7. Portanto, uma destas cartas até é mais fácil do que aquilo que a Panini diz. A Panini nestas coisas é porreiro, costuma até, digamos que, pôr sempre o número superior àquilo que realmente é quando não dá o número certo. Portanto, esta aqui, passamos então a verdade, rácio individual. Rácio individual também é fácil. Lá está, novamente, multiplicarem. Se existem 18 seleção portuguesa, mas eles dizem que é uma em cada 4, supostamente 18 vezes 2, 18 vezes 4, desculpem, dá 72. No entanto, já viram que não é 4 saquetas, será 3.7 mais ou menos. Isto vai dar a volta de uma em 66. O que significa então que o rácio, por exemplo, deste Cristiano Ronaldo, assumindo novamente que todas as cartas são iguais, porque podem não ser, mas assumindo que o Cristiano Ronaldo, vou aqui buscar outro, imagina que o Cristiano Ronaldo tem o mesmo rácio que o Dani, portanto será então uma em cada 66 mais ou menos. O que significa, já agora fazendo, já aqui, eu vou já colocar mais ou menos a ordem. Portanto, estou a tirar estes dois, que já não é preciso, temos uma de cada aqui. Portanto, será então, a seleção nacional será a seguir aqui a estas três categorias, ou seja, esta é uma em 54, esta é uma em 66, portanto, obviamente também já estava a entender isso nas chaquetas, mas confirmamos então assim que a seleção nacional é um bocadinho mais complicado que estas três categorias. Depois vamos ao quê? Vamos aos super craques. Os super craques vê-se logo, sem dúvida, que são das categorias mais complicadas. Eu tenho aqui uma do Raul Jiménez. Eles dizem que a Panini diz que é uma em cada 6. Saem 18 super craques. Primeiro de tudo, obviamente, avaliar se é verdade. Uma em cada 6. Nas caixas que eu abri, eu obtive entre 8 a 9 cartas. Acho que até foi mais para 8, mas pronto. 8 ou 9. Portanto, novamente fazendo as contas, vai dar mais ou menos aquilo que a Panini diz. Uma em cada 6 saquetas. Portanto, em termos de rácio, a Panini, novamente, a não fazer aqui um rácio acertado, pelo menos pelo que eu fiz as contas. Depois temos então o valor individual. O valor individual, novamente, façam as contas, muito simples, 18 vezes 6 vai-vos dar 108, portanto, imaginem, para vos sair esta carta do Raul Jiménez, vocês vão precisar em média 108 saquetas para esta carta. Obviamente, recordando, se for o mesmo, se os rácios individuais forem sempre iguais para cada categoria. Tenho aqui, por exemplo, esta. Imaginem, às vezes pode acontecer que o Raul Jiménez pode ser mais raro que o Rafa, e por isso então o rácio já não será bem este, será outro. Mas enfim, se calhar para não estarmos aqui a complicar muito, vamos assumir que todas as cartas por dentro de cada categoria são sempre iguais. Portanto, aqui será então uma em 108, obviamente muito superior, por exemplo, à da Seleção Nacional, que é uma em 66, mas também lá está, nas chaquetas dava a entender que estas cartas são as mais complicadas. Depois passamos para as bolas de ouro e a carta invencível. Aqui eu tenho uma dúvida, eu não sei, e sou sincero, eu não sei se a carta invencível será mais fácil que a bola de ouro, porque eles dizem 3 bolas de ouro e uma carta invencível. Portanto, eu não sei se a carta invencível terá mesmo um rácio de 1 em 40, e assim, se for uma em 40, de acordo com a Panini,
então ficará muito para aqui, porque lembrem-se, esta é 1,54, portanto a carta invencível será mais fácil ainda, mas eu não vou dar a certeza, porque já vi muitas pessoas, uma pessoa por exemplo a faltar-lhe esta carta, era a única que lhe faltava, já tinha as 3 bolas de ouro, mas não tinha esta carta, tal como vi outra pessoa que tinha muitos gaitãs, que é por acaso uma carta que eu ainda preciso para algumas das minhas coleções, enquanto que carta invencível não tinha quase nada. Portanto eu não percebo, a Panini aqui é um bocadinho ambígua. Portanto eu não sei se esta aqui será para aqui, da carta invencível, ou será tão aqui, e por isso se pertencer também às 3 bolas de ouro, temos que somar 3 mais 1, 4, portanto uma em cada 40, novamente aquela multiplicação, 40 vezes 4, uma em cada 160, portanto estas cartas, se for assim, ficariam então uma em cada 160, ou seja, também muito, vocês iam precisar em média pelo menos 3 caixinhas, pelo menos 3 a 4 caixas, para conseguir então uma destas cartinhas, uma delas. Depois, ainda falta falar ainda das cards base. As cards base são um caso que não está obviamente aqui descrito, eles não dizem aqui nada. No entanto, vocês sabem que existem cards que são mais fáceis que outras. Vamos então aqui buscar, por exemplo, o Bruno Moreira, se não me engano é uma card fácil. O Bruno Moreira, então vamos colocar aqui a card fácil, vamos colocar aqui uma das cards supostamente normais, por exemplo, logo a primeira, que é o emblema da Académica. Vamos começar primeiro por estas, pelas tais 300 que não são tão fáceis como as outras 24. Portanto, se vocês sabem que em cada saqueta sai sempre um ou dois especiais. Se sair apenas um especial, o outro que supostamente deveria também ser especial é uma card base fácil. Ou seja, se não é especial, é uma card base fácil. Portanto, as restantes 4, as 4 primeiras, se vocês abrirem a saqueta, as 4 primeiras, abrirem a saqueta pela parte da frente, as 4 primeiras serão então pertencentes às tais 300 cards base. Portanto, muito simples fazer o rácio delas. É fazer apenas 300 a dividir por 4. Portanto, vai-vos dar 75. O rácio destas cards base será 1,75. Se colocarmos então aqui já na lista, vocês vão ver que estas cards base estão até à frente da Seleção Nacional. Porque a Seleção Nacional tinha 1,66 mais ou menos. Esta aqui será 1,75, malta. Portanto, vejam bem, parecia que não, mas as cards base são até mais raras. Esta por exemplo, obviamente assumindo que todas as cards base têm o mesmo rácio dentro dessa categoria, portanto, estas cards base serão mais difíceis que as da Seleção Nacional. Depois, ao contrário, temos estas. Estas aqui, vocês sabem, saem muitas. Portanto, é o que eu digo. Numa caixa, em média, numa caixa que eu abra, estas cartas fáceis, existem 24 diferentes, mas no total saem à volta aí de 43, 44. O que significa então que o rácio delas será, fazendo aqui umas contas já um bocadinho mais complicadas, mas o rácio delas será à volta de 1 por 27, mais ou menos uma em cada 27 saquetas, ou seja, metade destas saquetas aqui. Portanto, significa que estas cartas são muito mais fáceis de conseguir. Obviamente, lá está, estas cartas que a Panini coloca para substituir o segundo especial que não vem. Em cada caixa vocês conseguem à volta de 7 saquetas com 2 especiais, ou seja, sobram 43 saquetas, que é o número que eu disse, em que sai então uma destas cartas. Ou seja, em média, rácio destas 1 em 27, ou seja, duas vezes inferior, metade do rácio dos ídolos, mega guardiões e diamantes. Pois lá está, ainda sobra a tal dúvida se esta carta invencível não será aqui. Será uma em 40. É isso que é a minha dúvida. Não sei se será assim, não sei. Eu por acaso posso dizer que de todas as cartas esta foi a que me saiu mais. No entanto, não posso dar a certeza, porque lá está, já vi outros casos em que não se passou isso, tal como vi outros casos também em que pessoas têm carta invencível, mas ainda lhes falta alguma bola de ouro. Enfim, a própria Panini aqui parece-me muito ambígua. Dizem que é uma em 40, mas se vocês analisarem, eu em cada caixa, em todas elas obtive 2 cartas destas, ou a carta invencível, ou uma bola de ouro, ou as 2 bolas de ouro. E portanto é um bocado ambíguo, quer dizer que se eles dizem que é uma em 40, só algumas caixas é que deveriam ter duas cartas destas. No entanto, pelos vistos, afinal, será, digo eu, que aqui a Panini está completamente errada, ou foi buscar ainda o ano passado. Uma coisa assim, não consigo perceber muito bem o que é que se passou aqui. No entanto, parece-me que estes rácios estão completamente enganados.
Portanto, malta, acho que está tudo, não é? Já analisámos todas as cartas. Portanto, isto será... A minha única dúvida aqui será então se esta carta será aqui ou aqui. Por via das dúvidas, eu vou deixá-la aqui, porque por todos os casos é uma fantástica carta, portanto terá também de ter o seu valor. Ficará então assim a lista. Cards fáceis, onde contém aqui, por exemplo, o Bruno Moreira, temos também outros como o Roniel, o Paulo Oliveira, enfim, vimos essas cartas na primeira parte. E depois temos então aqui Rui Pedro, André Moreira, Gonçalo Paciência, vamos dizer as categorias para e do Mega Guardião Diamante, exatamente iguais, vocês podem fazer trocas entre elas, não há problema nenhum, tem o mesmo valor. Depois temos a seleção nacional, já agora também vou dizer os rácios, uma em 27, uma em 54, uma em 66, mais ou menos isso. Depois uma em 75, ou seja, estas bases, quem diria, hein, estão até próximas dos super craques. Depois temos super craques, mais ou menos uma em 108 e depois, por fim, uma destas, uma em cada 160, ou, lá está, se esta invencível pertencer realmente aqui, as bolas de ouro passam então a ser uma em 120, que ficará então até muito próximo de super craques. E pronto, malta, ficamos então por aqui. Esta demorou um bocado, eu também já estou aqui fartinho de falar. Portanto, espero que tenham percebido mais ou menos aqui a lógica disto. Já sabem, se quiserem saber o valor individual de cada carta, multipliquem o valor de todas as cartas dessa categoria pelo rácio. Portanto, novamente, ídolo 18 vezes 3, aqui 9 vezes 6. Aqui neste caso seria 18 vezes 4, mas vimos que não é bem 4, é 3.7. Aqui, por exemplo, 18 vezes 6. É só basicamente fazerem isso para saberem, pelo menos aproximadamente, o valor que cada carta realmente tem. E portanto, malta, ficamos por aqui. Já sabem, se gostaram, deixem aí os vossos gostos, os vossos comentários, são sempre bem-vindos. Subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito. E encontramos então em mais vídeos, ok? Portanto, fiquem bem e até à próxima. Tchau!